Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao canal Super Curioso. Hoje a gente vai explorar juntos uma das obras recomendadas pelo PAS UNB para a terceira etapa do triênio 2025-2027. E tem mais. Esse vídeo é apenas a primeira parte, então não perca a sua continuidade. Aproveita. Mas, afinal, o que significa black tie? Essa expressão em inglês que a gente encontra no título da peça que a gente vai analisar. Black tie simboliza, na verdade, um mundo exclusivo, elegante e distante da realidade de muitos. Para você ter ideia, em 1958, Gianfrancesco Guarnieri trouxe esse conceito para o centro da cena teatral brasileira, mas não como sinônimos de luxo, e sim como uma crítica social. E com sua peça, ele rompeu barreiras, tirou o teatro do pedestal e deu voz ao povo, transformando os palcos em um reflexo das dificuldades e das desigualdades do país. Eles não usam black tie. Causou um forte impacto e ultrapassou os limites do palco e influenciou de forma contundente as artes, que passaram a retratar as transformações sociais no Brasil daquela época. E com sua abordagem realista e crítica, a peça antecipou a necessidade de discursos mais autênticos, que logo seriam explorados em outras linguagens, como o cinema. E desde a sua estreia em 1958, a obra permanece viva e necessária. Montada e revisitada ao longo das décadas, a peça tornou-se um dos pilares do teatro nacional e refletiu também as lutas do povo brasileiro e provocava reflexões sobre as questões sociais e políticas que continuam relevantes, ou melhor dizendo, até hoje. Mais do que um clássico, eles não usam black tie. É um manifesto cultural que marcou a transformação da arte e da sociedade no Brasil do século XX. Por isso, eles não usam black tie. Continua sendo uma obra lida, montada e admirada até os dias de hoje. Desde sua apresentação original em 1958, a peça nunca deixou de ser encenada periodicamente nos teatros de todo o país. Mas afinal, o que é black tie? O termo em si refere-se a um código de vestimenta formal, conhecido em português como traje a rigor. Para os homens, isso significa usar smoking e gravata borboleta na cor preta. Daí o nome em inglês. Já as mulheres deviam usar vestidos longos, de alta costura, feitos e produzidos com tecidos finos e preferencialmente assinados por estilistas renomados. Eventos que exigiam black tie eram associados à elite econômica, à alta burguesia, até mesmo à aristocracia. Vale lembrar que a aristocracia, a plutocracia estavam presentes naquele momento. Ou seja, em 1950, esses eventos já simbolizavam exclusividade e poder. O título Eles Não Usam Black Tie já funcionava como uma declaração política e artística, que na verdade já era um manifesto. Ele anunciava que os protagonistas dessa história não pertenciam à elite, mas sim à classe trabalhadora. Essa escolha coloca os operários no centro da narrativa, desafiando a tradição teatral brasileira daquela época, que frequentemente retratava personagens de classe média alta ou das elites. Com isso, Gianfrancesco Guarnieri não apenas escreveu uma peça, ele apresentou uma crítica social e um manifesto cultural, consolidando assim sua importância tanto no teatro quanto no cinema. A propósito, um dos temas centrais de Eles Não Usam Black Tie é a condição de classe. A peça trata da experiência de não pertencer à classe dos que usam black tie, e sim de viver uma realidade mais simples, dura, sofrida. Foi a primeira produção brasileira a colocar como protagonistas personagens que moravam em um morro, em uma favela carioca. Já, no entanto, é importante notar que, apesar de representar essa realidade, todos os personagens eram interpretados por atores brancos. Naquela época, o acesso ao teatro ainda era muito restrito, especialmente para artistas negros. Uma exceção notável nesse cenário foi a presença do ator Milton Gonçalves. Um ator que já estava, era uma presença comum na montagem original. Contudo, ele era um dos poucos, curiosamente, Gianfrancesco Guarnieri, que interpretava um dos papéis da peça, nem sequer nasceu no Brasil. Enquanto isso,
Gianfrancesco Guarnieri nasceu em Milão, na Itália, e chegou ao país com apenas 2 anos de idade, e ainda assim se tornou um brasileiro de coração. Mas vamos deixar de lado a questão da falta de representatividade racial e da diversidade brasileira no teatro daquela época. A peça, em si, foi amplamente elogiada por sua representação realista. O texto foi escrito em uma linguagem coloquial, repleta de erros típicos da fala mais simples, o que nos remete também à obra de Adoniran Barbosa. Não por acaso essa linguagem encaixou-se perfeitamente no contexto da peça. Em 1958, Adoniran Barbosa, um sambista renomado, foi chamado para criar a trilha sonora da produção. Ele musicou o texto que representa um dos sambas cantados pelos moradores do morro fictício, onde a história se passa. Essa composição foi incluída no livro e é uma das principais justificativas para o título da peça. Essa que está no início desse vídeo. Eu deixei a letra lá para vocês. E aí eu te pergunto, como justificar o frisson que eles no uso black tie teria causado naquela época? Eu acredito que um dos motivos teria sido o ineditismo, a coragem e a originalidade da peça. Naquele momento, não era comum fazer esse tipo de teatro no Brasil. A grande maioria das montagens consistia em adaptações de peças estrangeiras, ou mesmo em produções mais leves, como comédias românticas e números musicais. Nunca antes havia sido encenado um teatro de realidade, com denúncia social e uma forte mensagem política. Tudo isso que hoje é sinônimo do teatro de arena, quando ele teria começado. Eles não usam black tie, surgiu num momento em que a vocação para um teatro engajado deveria estar associado a um teatro com mais força. Foi o que aconteceu com o teatro de arena. Então, não esqueçam, eles não usam black tie, estreou no teatro de arena. E o impacto da peça não se restringiu apenas a São Paulo. A apresentação foi um sucesso absoluto, lutou plateias e alcançou uma incrível bilheteria. Esse sucesso foi tão grande que salvou o teatro de arena da falência. Tirou ele do vermelho. Que, na verdade, a falência seria uma ameaça constante, infelizmente, no nosso teatro brasileiro. A peça então conseguiu salvar o teatro da crise financeira daquele momento e, após o seu sucesso inicial, a peça excursionou por várias cidades do Brasil, permanecendo por um longo período no Rio de Janeiro e também em outras capitais. Eventualmente, chegou a ser apresentada no exterior. Muitos anos depois, para ser mais preciso, em 1981, a peça deu origem a um filme homônimo, também chamado Eles Não Usam Black Tie. Esse filme foi considerado um dos melhores da história do cinema brasileiro. Mas do que se trata essa história? O enredo é simples e poderoso. Ele acompanha Tião, um jovem de 20 e poucos anos que namora Maria. Quando Maria engravidou, os dois decidiram se casar. Tião era apaixonado pela namorada e estava entusiasmado com a chegada do bebê e com a ideia de formar uma família. Entretanto, esse entusiasmo veio acompanhado de uma preocupação natural: como sustentar uma família. Tião trabalhava em uma fábrica que empregava grande parte daquela comunidade. A peça, ela retrata uma realidade fabril e industrial que era comum, era muito presente na economia brasileira daquela época, mas que foi encolhendo aos poucos ao longo do tempo. Desde os anos 1990, com a chegada dos importados chineses, que eram baratos, muitas indústrias brasileiras fecharam as portas. Hoje, a maior parte da classe trabalhadora brasileira é assalariada no setor de serviços, ou trabalha de forma autônoma, sem carteira assinada, enfrentando uma situação de grande enfrentando uma grande situação de grande vulnerabilidade econômica, galera. Até a segunda parte.